Oi gente, tudo bem? Hoje, na semana do Dia da Consciência Negra, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o primeiro negro a ganhar o Prêmio Nobel em Economia. Vem com a gente conhecer sobre a biografia de William Arthur Lewis, aqui no quadro Economistas do Corecon Acadêmico de Minas Gerais. William Arthur Lewis nasceu em 23 de janeiro de 1915 em Castres, distrito da ilha de Santa Lúcia, no Caribe. Ele era o quarto filho de 5 de George e Lewis Ida, que eram professores e haviam migrado de Antígua, ilha no Mar do Caribe, cerca de 12 anos antes do seu nascimento. Inteligente desde cedo, Lewis conta que seu progresso na escola pública foi acelerado, devido ao fato de que, quando tinha 7 anos, teve de ficar em casa por várias semanas por causa de uma doença, onde seu pai, George, optou por ensiná-lo para que ele não ficasse para trás. Nas palavras de William Lewis, seu pai o ensinou em 3 meses, tanto quanto a escola o ensinou em 2 anos, sendo que ao voltar para a mesma, ele foi transferido do 4º para o 6º ano. William Lewis perdeu seu pai quando tinha 7 anos, que deixou uma viúva e 5 filhos. Lewis sempre frisou que a sua mãe foi a pessoa mais disciplinada e trabalhadora que ele já havia conhecido. Em 1932, Lewis fez um exame e ganhou uma bolsa de estudos. Porém, o governo britânico impôs barreiras de cor em suas colônias, o que fez com que jovens negros pudessem apenas seguir nos cursos de direito ou medicina, onde eles poderiam ganhar a vida sem o apoio do governo. Lewis conta que não queria ser médico e nem advogado, e que na realidade queria ser engenheiro. Porém, parecia besteira, já que nem o governo e nem as empresas brancas empregariam um engenheiro negro. Eventualmente, decidiu estudar administração de empresas, planejando voltar para Santa Lúcia para um trabalho no serviço público ou no comércio privado. Então, acabou que foi para a London School of Economics, LSE, para fazer bacharelado em comércio, que oferecia na grade curricular matérias de contabilidade, gestão empresarial, direito comercial e um pouco de economia e estatística. Segundo William, em 1933 ele não tinha ideia do que era economia, mas que se saiu bem no assunto desde o início, e que quando se formou em 37, com honras de primeira classe, a LSE lhe deu uma bolsa de estudos para fazer doutorado em economia industrial. Em 38, recebeu uma nomeação de 1 ano de ensino, que foi convertido posteriormente no contrato habitual de 4 anos para professor assistente. E em 48, aos 33 anos, tornou-se professor titular na Universidade de Manchester. Seu trabalho de pesquisa esteve focado em 3 principais áreas: economia industrial, história da economia mundial desde 1870 e na economia do desenvolvimento. Lewis diz ter entrado na história da economia mundial graças aos incentivos de outro nome da economia bastante conhecido, Friedrich Hayek, o então presidente interino do Departamento de Economia da LSE, para estudar sobre o que acontecera entre as guerras e ensinar a respeito. Como pedido, Lewis lecionou sobre o assunto por alguns anos e acabou publicando um livro sobre ele em 1949. Depois, assumiu um cargo de professor na Universidade de Princeton e, em 1970, viajou para Barbados, onde ajudou na criação do Banco de Desenvolvimento do Caribe. Voltando para Princeton, publicou seu relato de crescimento e flutuações na economia mundial entre os períodos de 1870 e 1914. E, segundo o próprio, sua palestra para o Nobel deriva deste setor dos seus interesses intelectuais. Agora, focando na economia do desenvolvimento, Lewis, a partir de meados da década de 1930, passou um tempo na biblioteca do escritório colonial, lendo relatórios dos territórios sobre problemas agrícolas, mineração, questões cambiais e afins, e, comparando diferentes territórios, tinha aprendido algo sobre a eficácia de diferentes políticas.
Metade do seu interesse era em questões políticas, e aqui o seu conhecimento se expandiu entre os anos de 1950 e 60 como resultado de inúmeras visitas e trabalhos em países africanos e asiáticos. Este período levou ao seu livro sobre planejamento de desenvolvimento, publicado em 1966. A outra metade do seu interesse era nas forças fundamentais determinando a taxa de crescimento econômico. Este foi o tema do seu chamado livro clássico de 1955 e também a origem do modelo a que a citação do Nobel se refere. Em 1957, passou quase tantos anos na administração quanto em bolsas acadêmicas. Primeiro, entre 1957 e 1963, no qual foi conselheiro econômico da ONU para o primeiro-ministro de Gana, e também, depois, vice-diretor-gerente do Fundo Especial da ONU e vice-chanceler da Universidade das Índias Ocidentais. E também, entre os anos de 1970 a 1974, esteve no Banco de Desenvolvimento do Caribe. Lewis foi laureado com o Prêmio de Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel em 1979. William cita no seu discurso que suas viagens significaram muita separação, mas que o amor mútuo apoiou a família em todos os seus esforços. Lewis faleceu aos 76 anos no dia 15 de junho de 1991 em Bridgeton, capital de Barbados. Laureado com o Prêmio de Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel em 1979, William Lewis deixou o seguinte discurso: "Desde os meus dias de graduação, eu tinha procurado uma solução para a questão do que determina os preços relativos do aço e do café. A abordagem através da utilidade marginal não fazia sentido para mim, e o quadro Heckscher-Ohlin não pôde ser usado, uma vez que pressupõe que os parceiros comerciais têm as mesmas funções de produção, enquanto o café não pode ser cultivado na maioria dos países produtores de aço. Outro problema que me incomodou foi histórico. Aparentemente, durante os primeiros 50 anos da Revolução Industrial, os salários reais na Grã-Bretanha permaneceram mais ou menos constantes, enquanto os lucros e as economias subiam. Isso não poderia ser acertado com um quadro neoclássico, no qual um aumento do investimento deve elevar os salários e deprimir a taxa de retorno sobre o capital. Um dia, em agosto de 1952, andando pela estrada em Bangkok, de repente me ocorreu que ambos os problemas têm a mesma solução. Jogue fora a suposição neoclássica de que a quantidade de trabalho é fixa. Uma oferta limitada de mão de obra manterá os salários baixos, produzindo café barato, no primeiro caso, e altos lucros no segundo caso. O resultado é uma economia dupla, nacional ou mundial, onde uma parte é um reservatório de mão de obra barata para a outra. A oferta ilimitada de mão de obra deriva, em última análise, da pressão populacional. Por isso, é uma fase do ciclo demográfico. A publicação do meu artigo sobre este assunto em 1954 foi recebida igualmente com aplausos e gritos de indignação. Nos 25 anos seguintes, outros estudiosos escreveram 5 livros e inúmeros artigos argumentando o mérito da tese, avaliando dados contraditórios ou aplicando-os às resoluções de outros problemas. O debate continua. William Lewis recebeu o Prêmio Nobel de Economia por sua pesquisa pioneira em pesquisa de desenvolvimento econômico, com especial consideração dos problemas dos países em desenvolvimento. E sua contribuição foi que desenvolveu 2 modelos econômicos que marcam as causas da pobreza entre a população dos países em desenvolvimento, bem como os fatores que determinam o ritmo insatisfatório do desenvolvimento. E aí, o que achou do conteúdo? Estaremos trazendo para você vídeos semanalmente, inseridos dentro de tópicos da ciência econômica. Curte, comente e compartilhe com os amigos. Não deixe também de nos seguir aqui no canal e ativar o sininho para não perder nada.
E não deixe de nos acompanhar também nas nossas outras redes sociais. Abraços e até a próxima!